dia! Caros participantes, sejam bem-vindos ao nosso curso de Pequena Agulha de Prata. Hoje vamos aprender muitos conhecimentos sobre SPC e também sobre a subsaúde da coluna cervical. Então vou chamar a professora Lin. Olá, sou a Lin. Ok, então vamos começar. Olá a todos, eu sou a Lin, do Parque Parque Industrial Tecnológico da Medicina Tradicional Chinesa Guangdong, Macau. Tenho um mestrado em Clínica de Medicina Ocidental e um doutorado em Medicina Tradicional Chinesa. Atualmente, o meu interesse após o doutorado é a investigação do estado de saúde subótimo da vértebra cervical. Sinto-me honrada por poder fazer uma partilha sobre este assunto com todos. Se algum de vocês tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo durante a partilha, por favor, deixem uma mensagem. Espero que possamos aprender juntos, pois esta é uma oportunidade rara. Para a partilha deste assunto haverá 3 aulas com 1 hora cada. Após cada aula, será passado um pequeno trabalho de casa, na verdade, não é bem um trabalho de casa, apenas um segmento de partilha aberta. Após completarem os trabalhos de casa das 3 aulas, ganharão um certificado digital temático do Parque Industrial. Então, vamos iniciar o tema. Na primeira aula, vou introduzir-vos o estado de saúde subótimo da vértebra cervical, a definição de espondilose cervical, as características da anatomia da vértebra cervical, as causas, os cuidados a ter na vida cotidiana e os métodos de intervenção. Uma vez que são muitos, nesta aula iremos falar principalmente de exercício físico. Com a mudança na vida, estudos e trabalho das pessoas modernas e a gravidade de vários problemas, como dormir demasiado tarde e ficar dependente do telemóvel. Isto aumentou indiretamente o tempo de má postura da vértebra cervical, o que aumentou o risco de dano para a mesma. Existe uma tendência para a espondilose cervical ocorrer em idades cada vez mais baixas. Um estudo demonstrou que 80% dos jovens têm um estado de saúde subótimo da vértebra cervical e a idade de ocorrência da doença já passou dos 40 anos para os 30 anos. Na verdade, eu próprio faço parte desse grupo de pessoas com um estado de saúde subótimo da vértebra cervical. Todos podem consultar os respectivos estudos e ver que em diferentes profissões existem diferenças na taxa de ocorrência de um estado de saúde subótimo da vértebra cervical. A espondilose cervical não só causa as conhecidas dores no pescoço, ombros, costas e pernas, como também é uma das causas para várias doenças comuns e outras ditas difíceis de diagnosticar, como, por exemplo, enxaquecas, dor no occipício, zumbidos, inchaço nos olhos, diminuição de visão, má circulação sanguínea no cérebro, perda de memória, perda de força, insônia, dor no nervo trigêmeo, dor no peito e falta de ar frequentes, asma, dores no peito e costas, flutuações na pressão sanguínea, gastrite crónica, úlceras no estômago de repetição, diabetes, dores de estômago sem motivo, diarreia, entre outras mais de 70 sintomas de ocorrência de doenças. Ao longo dos anos, vários académicos também publicaram uma enorme quantidade de ensaios que mostram que as doenças das vértebras estão intimamente ligadas aos órgãos internos correspondentes. Se o estado de saúde subótimo da vértebra cervical atrasar a doença do paciente por um longo período de tempo, há até a possibilidade de causar outros tipos de espondilose cervical. Por esta razão, este é o melhor momento para prevenir e curar a espondilose cervical. Lembro-me que, há 3 anos, quando fui a primeira vez à África, era possível ver em qualquer lugar, nas ruas e becos, as pessoas levando coisas na cabeça, não nos ombros, mãos ou usando uma vara de transporte. Elas levavam todo o tipo de coisas na cabeça, como frutas, objetos variados, potes de água, mesas, cadeiras, entre outros, até mesmo máquinas de costura. Posteriormente, aprendi com um amigo médico de Moçambique que as pessoas naquela região já estão habituadas a transportar coisas com o próprio corpo, e por isso desenvolveram este método de transporte com a cabeça. Além disso, praticamente todos os africanos têm esta capacidade.
Quando as crianças têm 4 ou 5 anos já começam a aprender a levar coisas na cabeça e, depois de crescerem, já têm esta capacidade. Talvez seja devido a este fator que os problemas de coluna na África tenham uma taxa de ocorrência mais elevada. Tenho falado bastante sobre o estado de saúde subótimo da vértebra cervical. Agora vou apresentar-vos do que se trata. O que é o estado de saúde subótimo da vértebra cervical? Cedo no início da década de 90, estudos classificaram doenças com alterações da curvatura da vértebra cervical e dores de ombros e pescoço, mas sem alterações dos órgãos internos, como espondilose cervical jovem. Porém, alguns académicos, após analisarem e estudarem profundamente os resultados das investigações sobre causas da doença, mudanças da patologia e epidemiologia, consideram que este dano de fadiga dos tecidos moles não é equivalente à espondilose cervical. Em 2008, Tang Anu foi o primeiro a referir o estado de saúde subótimo da vértebra cervical e sugeriu os padrões de diagnóstico do estado de saúde subótimo da vértebra cervical com base nos estudos relacionados com o estado de saúde subótimo e a espondilose cervical dos jovens. Atualmente, a definição mais completa para o conceito de estado de saúde subótimo de vértebra cervical. Pessoas que tenham 3 ou mais de 3 sintomas comuns de espondilose cervical, rigidez e dor no pescoço, tensão muscular, dificuldade em se virar, entre outros, continuamente ou repetidamente por 3 meses ou mais. Um sintoma deixado possa ser tratado com repouso, mudando o estilo de vida ou com tratamento, que não deixe sequelas e que afete os estudos, eficiência de trabalho e qualidade de vida, mas não apresente mudanças a nível dos órgãos internos. Nenhuma alteração vista em exames físicos e químicos, como raio-x do pescoço, hemograma, velocidade de hemossedimentação, fator de reumatismo, entre outros. 2. Pessoas que tenham mais sinais médicos positivos comuns de espondilose cervical, vértebras salientes ou salientes horizontalmente e desviadas, dor por pressão nos tecidos moles, sombra linear em por baixo da pele do pescoço e ombros, pressão e dor nas vértebras salientes da vértebra cervical, pressão e dor na região paravertebral, bloqueio de sensação dos membros superiores e ou inferiores, bloqueio de movimento dos membros superiores e ou inferiores, mas que ainda não tenham atingido os requisitos para ser diagnosticados com espondilose cervical. Este conceito é similar à dor de pescoço inespecífica da medicina moderna, sendo radiculopatia ou mielopatia não neuromuscular nem mecânica, sem fratura evidente nem instabilidade mecânica. Mas estes dois não são, na verdade, totalmente iguais. Em termos da extensão do conceito, o estado de saúde subótimo da vértebra cervical inclui a categoria de dor de pescoço inespecífica e, em simultâneo, também inclui, para além da dor de pescoço, outros sintomas causados por este estado de saúde subótimo do pescoço, como vertigens, insônia, zumbido, visão turva, entre outros. Ao pesquisar bases de dados estrangeiras, não se encontram estudos estrangeiros relacionados com o estado de saúde subótimo da vértebra cervical, sendo que a maior parte dos estudos são sobre a dor de pescoço e ombros. A dor de pescoço e ombros é uma doença clínica comum, os sintomas são centralizados e é um conceito vago. Além disso, este conceito não indica claramente se há ou não alterações orgânicas no organismo. Por essa razão, o conceito de estado de saúde subótimo da vértebra cervical é utilizado para a dor e rigidez de vértebra cervical, entre outros sintomas de desconforto, mas sem alterações orgânicas. Na verdade, não há um nome de doença diretamente correspondente na definição da medicina tradicional chinesa, e normalmente é classificado como desordem de dor localizada, rigidez do pescoço, vertigens e dor no pescoço e ombros, entre outros. Segundo a teoria da medicina tradicional chinesa, a causa e progressão do desconforto da vértebra cervical estão sempre ligados ao QI, sangue, muco e estase, sendo prova de deficiência na origem e excesso na superficialidade. A deficiência está no QI sangue, no fígado e rim, e excesso está no muco úmido e sangue coagulado.
De acordo com os diferentes individuais e ocorrências, a severidade da deficiência e excesso é também diferente. Então, temos um problema. A minha vértebra cervical é saudável? Ou está num estado de saúde subótimo? Ou será que tenho espondilose cervical? Uma vez que o estado de saúde subótimo da vértebra cervical ocorre, na maioria das vezes, no início da degeneração dos nós da vértebra cervical, o reflexo do nervo sinovertebral causa o desconforto na zona do pescoço. O estado de saúde subótimo da vértebra cervical fica entre o querer ficar doente e não estar doente, e é uma fase crucial de intervenção. Através de alguns métodos é possível prevenir que progrida para a espondilose cervical, como exercícios para a vértebra cervical, Baduanjin, Tuína em si próprio, Moxabustão, Guaxa, entre outros, regulando internamente os 5 órgãos em 6 órgãos full, treinando externamente músculos, ossos e pele, atingindo um estado ossos direitos, músculos flexíveis e bom fluxo de qi e sangue, e assim prevenindo o desenvolvimento do estado de saúde subótimo. Muitos pacientes, depois de fazerem exames, fazem raio-x ao pescoço e descobrem um endireitamento da curva do pescoço. Ficam nervosos e vêm consultar-me. Para este tipo de situações, eu normalmente conto-lhes o possível progresso que poderá ocorrer. Essa é a fase inicial da espondilose cervical. Se não tomar atenção, o problema será grave no futuro, pois só assim consigo obter a atenção da pessoa. De um ponto de vista profissional, o endireitamento da curva do pescoço é uma mudança degenerativa comum da espondilose cervical. E é o sinal prévio evidente na fase inicial da doença. Há 2 resultados de desenvolvimento de uma má curvatura da vértebra cervical funcional. O primeiro é, caso altere os maus hábitos de vida de imediato e fortaleça o treinamento do pescoço, há a possibilidade de recuperar uma curvatura normal. O segundo é, caso a situação seja ignorada e não cuidada, e os hábitos mantidos, talvez possa se transformar numa mudança estrutural, como hiperostose, osteófitos, entre outras mudanças ósseas, e quando se chega a este nível já não é possível recuperar. Através de exercícios físicos, chegando até, em alguns casos, a desenvolverem-se casos de pressão sobre a medula espinhal e nervos, entre outros casos de espondilose cervical graves. Vamos ver juntos as características da anatomia da vértebra cervical. A vértebra cervical situa-se abaixo da cabeça e acima da vértebra torácica. No total, há 7 vértebras cervicais, e elas são as que têm o menor volume das vértebras da coluna vertebral, mas são também as mais flexíveis e que têm a maior frequência de movimento e maior carga. Cada vértebra cervical é composta por um corpo vertebral, um arco vertebral e 7 saliências, ligadas por ligamentos e ligações de discos intervertebrais. A mesma espondilose cervical pode ter diferentes músculos patogénicos. Quando tratamos problemas da vértebra cervical, também fazemos uma examinação tátil detalhada do respectivo músculo para encontrar o músculo patogénico dos pacientes com diferentes tipos de espondilose cervical. Os músculos intimamente relacionados com a espondilose cervical incluem músculo trapézio, músculo levantador da escápula, músculo esplênio da cabeça, músculo esplênio cervical, esternocleidomastideu, músculos escalenos, músculo braquial anterior, músculo braquiorradial, entre outros. Pacientes diferentes diagnosticados com espondilose cervical podem ter problemas musculares bastante diferentes. Vamos ver juntos os músculos do pescoço, incluindo músculos superficiais e músculos profundos. De entre os músculos superficiais, os mais importantes são o esternocleidomastideu e músculo trapézio. Para os contrair, pode inclinar a cabeça para o mesmo lado, estendendo o pescoço, deixando a cabeça cair para trás, e deixando a cabeça cair para trás e rodando para o lado correto, entre outros movimentos.
De entre os músculos profundos, os mais importantes são os músculos escalenos, músculo longo do colo, músculo longuíssimo dorsal e músculo semispinalis. O propósito é permitir que a vértebra cervical se incline, rode e curve para diferentes direções. 22. Curva fisiológica. Protuberância leve para a frente da vértebra cervical evidente no raio-x de visão lateral normal. A curva fisiológica da vértebra cervical tem um importante significado. Ela permite aumentar a flexibilidade da vértebra cervical, diminuir e amortecer o abalo da gravidade, evitando danos à medula espinal e cérebro. Para a verificação de teste da espondilose cervical, não é preciso qualquer aparelho. Acredito que muitos médicos clínicos usam estes métodos. 1. Teste de rodar pescoço e curvar para a frente. Pedir ao paciente para curvar o pescoço para a frente e rodar para a esquerda e direita. Se tiver dor na vértebra cervical, o resultado é positivo, significando que há uma mudança degenerativa nas pequenas articulações da vértebra cervical. 2. Teste de Sperling. Pressão nos forames intervertebrais. Um exame comumente usado para o diagnóstico clínico da radiculopatia espondilótica cervical, que consiste em pedir ao paciente para inclinar a cabeça para o lado afetado, após o qual o examinador, nós, os médicos, usamos a palma da mão esquerda para colocar no topo da cabeça do paciente e batemos levemente com o punho direito em cima da mão esquerda. Se o paciente tiver dor referida no membro superior desse lado, é considerado como um resultado positivo. 3. Teste de tração de braço. O paciente abaixa a cabeça. O examinador segura o topo da cabeça do paciente com a mão e com a outra mão segura o pulso do paciente, puxando em direções opostas, para ver se o paciente sente dor referida ou insensibilidade. 4. Teste de estender para trás o membro superior. O examinador coloca a sua mão no ombro não afetado para fixar e a outra mão segura o pulso do paciente, puxando-o gradualmente para trás e estendendo-o, para aumentar a tração das raízes nervosas do pescoço. Se o paciente sentir dor referida no membro, significando que as raízes nervosas do pescoço ou plexo braquial foram pressionados ou feridos. A espondilose cervical pode ser dividida em radiculopatia espondilótica cervical, espondilose cervical da artéria vertebral, mielopatia espondilótica cervical, espondilose cervical do sistema nervoso simpático e espondilose cervical do tipo de compressão esofágica. Na vida cotidiana, nós devemos ficar alertas sobre os potenciais sintomas da espondilose cervical, pois poderá não ser necessariamente dor no pescoço. 70% das dores de cabeça estão relacionadas com o pescoço. As dores de cabeça com origem no pescoço normalmente são dores unilaterais ou nos dois lados do occipício e pressão no ouvido, e são facilmente ignoradas e diagnosticadas de forma errada. 2. Dificuldade em engolir alimentos. O esôfago fica perto da sexta vértebra cervical. Quando há crescimento desta sexta vértebra cervical, pressiona e estimula o esôfago, podendo levar até inflamação ao redor do esôfago, edema, uma sensação de matéria estranha quando come, dificuldade em engolir, entre outros sintomas. 3. Torcicolos frequentes. Algumas pessoas têm elevados requisitos em relação à almofada, cama e outros fatores do ambiente de sono, como eu própria. E basta um descuido para terem facilmente um torcicolo. Isto é frequentemente causado por uma vértebra cervical instável e força dos músculos do pescoço insuficiente.
Neste caso, deve tomar cuidado para não se desenvolver em espondilose cervical posteriormente. Se tiver um torcicolo, o que deve fazer? Vou ensinar a todos um método para aliviar rapidamente a dor do torcicolo. Recentemente, devido ao clima quente e também devido a trabalharmos curvados e tensos, se, ao mesmo tempo, a nossa posição de sono não for adequada ou apanharmos frio na zona do pescoço, é muito fácil ficar com um torcicolo e não poder rodar o pescoço no dia seguinte de manhã. Caso giremos o pescoço, sentiremos uma dor. Nesta altura, sabemos que temos um torcicolo. Neste momento, podemos rapidamente encontrar o meridiano na nossa mão, no segundo metacarpo entre o dedo indicador e dedo médio. Há um meridiano que fica entre os metacarpos que se chama o meridiano do torcicolo. Se pressionarmos este meridiano, ao mesmo tempo, movimentarmos o pescoço e os ombros, podemos aliviar rapidamente a dor do torcicolo. Mas quando pressionamos devemos tomar atenção. Podemos segurar com a palma da mão e usar o polegar para pressionar e massajar a fenda entre os metacarpos. Nesta altura, irão sentir que a massagem permeia a pele. Este é também um método rápido para os iniciantes aprenderem. É claro que se um profissional de acupuntura puder fazer um tratamento de acupuntura diretamente no meridiano de torcicolo, o efeito será evidente mais rapidamente. Um torcicolo ocasional é um problema agudo, mas se a sua ocorrência for frequente no cotidiano, então devemos questionar se há mudanças patológicas na própria vértebra cervical. 4. Dor correlacionada no peito ao mover pescoço. A dor de peito é uma dor unilateral no músculo peitoral maior ou seio que aparece lentamente e é persistente. Durante a examinação, o paciente apresenta dor de pressão no músculo peitoral maior. Isto está relacionado com a pressão de esporão da vértebra cervical nos nervos da vértebra 6 e 7. Algumas pessoas também têm a síndrome cervicardíaco, que consiste em dor na zona frontal do coração, dor no peito, arritmia, como batimentos prematuros, entre outros, e mudanças no segmento ST do ECG. Facilmente é diagnosticado de forma errada como doença arterial coronariana. Isto é causado pela pressão e estímulo dos nervos anteriores da vértebra cervical pelos esporões. 5. Som ao girar o pescoço. Quando gira o pescoço inconscientemente, é emitido um som de crack e só depois sente alívio. Este é um sinal evidente de instabilidade da vértebra cervical. Se não tomar atenção ao descanso e recuperação, os danos na vértebra cervical serão cada vez mais graves. 6. Aumento da pressão arterial. Se a pressão arterial aumentar de repente, e quando não puder ser controlada com medicação para baixar a pressão, talvez isto seja causado pela deslocação da vértebra cervical. A contorção da artéria carótida causa a insuficiência na circulação do sangue e causa o aumento da excitabilidade do centro vasomotor, levando ao aumento da pressão arterial. Como ocorrem o estado de saúde subótimo e a espondilose cervical? Primeiramente, em termos de idade, as mudanças degenerativas da corpo vertebral e discos intervertebrais normalmente iniciam-se aos 30 anos. As mudanças degenerativas dos discos intervertebrais são a base para a ocorrência e progresso da espondilose cervical. Segundo a medicina tradicional chinesa, com o avanço da idade, o QI do fígado e fígado diminui e começa a haver uma deficiência de essência e sangue, e músculos e ossos perdem nutrimento. Os ossos ficam soltos gradualmente e as pessoas adoecem. Normalmente, nós trabalhamos com a cabeça abaixada por longos períodos de tempo, ficando tensos repetidamente, havendo aqui um ponto fraco para entrar o vento, frio e umidade e levando, assim, à doença. Entorse crónica. Todo o tipo de danos provocados por movimentos extremos que ultrapassam o normal, como má posição de dormir. As pessoas passam de um terço a um quarto da sua vida a dormir.
E se uma má posição de dormir não for corrigida a tempo? Facilmente cria tensão e cansaço nos músculos do pescoço, falta de equilíbrio, causando degradação dos discos intervertebrais. Maus hábitos de vida, como ficar acordado até tarde. Ao ler informações relevantes, podemos perceber que ficar acordado até tarde é um dos fatores de risco para o estado de saúde subótimo da vértebra cervical. Postura inadequada no trabalho. Um estudo demonstrou que trabalhos debruçados sobre uma mesa mais de 8 horas por dia, aumentando o risco de estado de saúde subótimo da vértebra cervical em 70,1%. No estrangeiro, há também estudos que demonstram uma forte ligação entre o desconforto na vértebra cervical e uma postura debruçada sobre uma mesa por longos períodos de tempo, recomendando-se que após estar nesta posição a trabalhar por um tempo, deve movimentar-se o pescoço e tomar outras medidas de prevenção para evitar a ocorrência de espondilose cervical. Carga demasiado grande no pescoço, já foi descrito, não é necessário explicar novamente. E também movimentos inadequados e fora do normal. Outros motivos são o corpo vertebral e estruturas adjacentes, como os discos intervertebrais, se tornarem mais finos ou sofrerem ferimentos, principalmente danos por força externa, inflamação da garganta, estenose espinhal de desenvolvimento e deformações congénitas da vértebra cervical, entre outros. Segundo a medicina tradicional chinesa, a dor está intimamente relacionada com o frio. Quando os canais de energia são afetados por frio, o frio tem a capacidade de contrair, e isso leva à dor. De acordo com a medicina ocidental, o frio causa o encolhimento do subcutâneo, músculos e veias, a insuficiência de circulação em tecidos moles localizados, o refluxo e obstrução do fluido linfático, inchaço e aderência dos tecidos, entre outras doenças do género. Então, o que devemos ter em atenção no nosso cotidiano? Em clínica, encontrei alguns pacientes que sempre se queixavam de dores nos ombros durante o sono, já nem sendo capazes de dormir de lado. Perguntei-lhes como era a sua almofada e disseram-me que era plana e baixa. Com uma almofada destas, para uma pessoa normal, quando se deita de lado a cabeça fica torta e isto causa pressão nos ombros. Este era o motivo principal para eles não poderem dormir de lado. Posteriormente disse-lhes para comprarem uma almofada à medida de acordo com a largura dos seus ombros e grossura das costas. Eles deixaram de sentir dor. Na verdade, almofadas demasiado baixas ou altas afetam o pescoço, porque o pescoço tem a sua curvatura fisiológica. Este tipo de curvatura fisiológica não só garante que os músculos externos da vértebra cervical fiquem equilibrados, como também tem um efeito importante no estado anatômico fisiológico do interior do canal medular. Para quem está acostumado a dormir de lado, a altura da almofada deve ser equivalente à distância entre o pescoço e a ponta do ombro, sendo normalmente uma a 5 vezes o tamanho do punho de uma pessoa. Também pode escolher uma almofada com o centro mais fundo e bordas mais altas. A altura deve permitir que, quando está deitado de barriga para cima e a cabeça está apoiada na almofada, o pescoço não fique suspenso no ar, e deve também escolher uma almofada com um material respirável. Posições do dia a dia que mais facilmente causam espondilose cervical. Nem todas as posições confortáveis são as melhores. A posição correta é com a parte superior do corpo reto, barriga encolhida, maxilar inferior um pouco contraído e os dois membros inferiores juntos. Se houver possibilidade, os joelhos devem ficar a um nível ligeiramente superior à pelvis. Mesa e cadeira. Use uma cadeira de computador especializada e quando estiver sentado cumpra os 3 ângulos retos. Um ângulo reto nos joelhos abaixo da mesa de computador. Um ângulo reto entre as coxas e as costas. Um ângulo reto na zona do cotovelo.
Nos estudos clínicos vemos se a mesa e cadeira combinam com a sua altura. Autoteste. Mesa. Fica em pé e deixe os braços caídos. Se conseguir colocar toda a palma da mão sobre a mesa, significa que a altura da mesa é boa. Cadeira. Sente-se na cadeira e coloque os pés no chão. Se houver um ângulo de 90 entre as coxas e pernas, significa que a altura da cadeira é boa. Como proteger a nossa coluna vertebral quando conduzimos e andamos de carro? Vou dar-vos uma sugestão. A cadeira deve sempre ser ajustada para uma posição confortável, em especial colocando uma almofada macia na zona do pescoço. Assim, não só evita que o pescoço fique tenso, como previne que a região sofra ferimentos quando o carro travar bruscamente. É claro que também é muito importante manter um bom estado de espírito. Então vamos ver quais são os métodos de intervenção. Na verdade, há muitos métodos de intervenção para o estado de saúde subótimo da vértebra cervical e espondilose cervical, incluindo treino funcional com exercício físico, tuina, acupuntura, moxabustão, guaxa, tratamento físico, medicação, entre outros. Recentemente, estes começarão a ser estudados no âmbito do estado de saúde subótimo da vértebra cervical e verificaram-se bons resultados de tratamento. Devido ao tempo, hoje vamos falar primeiramente do exercício físico. A maioria dos estudos consultados considera que, através do treino, é possível melhorar a função das articulações da vértebra cervical, aumentando tensão dos músculos do pescoço, ligamentos e cápsulas articulares, aumentando a estabilidade da vértebra cervical, melhorando a circulação sanguínea do pescoço, solidificando o tratamento e diminuindo a ocorrência. Normalmente, os pacientes com doenças da coluna vertebral devem fazer exercícios físicos simétricos, como 1. Exercícios da vértebra cervical. Os exercícios da vértebra cervical permitem melhorar as más posições através do alongamento da região dos ombros e pescoço e relaxar estes músculos, recuperando a sua curvatura original. Além disso, não são influenciáveis pelo local ou clima, entre outros fatores objetivos, sendo mais fáceis de fazer. Dica: é preciso relaxar quando fizer estes exercícios, os movimentos devem ser lentos e prolongados. O melhor é definir o volume de exercício diário mais baixo e repetir ordenadamente e passo a passo. 2. Andar de bicicleta. As nossas mãos ficam no guiador da bicicleta. A parte superior do corpo fica inclinada para a frente, a cabeça levantada e isto é o ponto crucial. Uma vez que, normalmente, passamos muitas horas com a cabeça para baixo no trabalho. Isto cria uma exaustão e tensão extrema em alguns grupos de músculos e leva à rigidez e contração dos mesmos, causando desconforto no pescoço. Por isso, andar de bicicleta permite-nos elevar a cabeça e assim fazer um tratamento com a direção contrária. 3. Nadar, em especial nadar de bruços. Quando nadamos, a tensão na vértebra cervical das pessoas é inferior a quando estamos em pé. E o movimento de levantar a cabeça para respirar é contrário ao movimento frequentemente de baixar a cabeça e permite, assim, treinar os músculos do pescoço e também diminuir a carga sobre a coluna vertebral em todo o corpo. Dica: antes de nadar, faça um bom aquecimento para evitar que o pescoço e ombros apanhem frio. 4. Lançar um papagaio. Quando lança um papagaio no ar, o movimento de levantar a cabeça permite estender o músculo plastima e o músculo esternocleidomastodele, assim como relaxar o músculo trapézio atrás do pescoço, aliviando a dor muscular causada pelo movimento de baixar a cabeça. 5. Yoga. Uma posição de yoga razoável permite aliviar efetivamente a tensão muscular no pescoço e aliviar a pressão das articulações, aliviando o cansaço no pescoço. Mas o ideal é fazer yoga sob a orientação de um professor especializado. 6. Baduanjin. O Parque Industrial também tem os respectivos vídeos. Os alunos com interesse podem entrar neste site para aprender. Adicionar site.
Como a primeira forma, 2 mãos seguram os 3 pontos na lei celestial, e a quarta forma, 5 cansaços e 7 ferimentos para trás. Todos podem tentar. Mas também precisamos de tomar atenção, pois em algumas situações é proibido fazer exercício. 1. Há mudanças da doença evidentes, como saliência dos discos intervertebrais. 2. Há sintomas de pressão dos nervos, dor e/ou dormência nos braços, perda de força nas pernas. 3. Estar com um caso agudo de espondilose cervical. 4. Agravamento dos sintomas após o exercício ou novos sintomas no dia seguinte. Se tiverem alguma destas situações, não podem fazer exercício físico. Fiquem atentos. Desconforto na vértebra cervical? Em seguida, vou demonstrar-vos um exercício da vértebra cervical para todos fazerem em conjunto. Aviso antes de fazer os exercícios da vértebra cervical. Em primeiro lugar, é preciso estar totalmente relaxado. Os movimentos devem ser certeiros, não pode usar muita força, e tem de permitir que os músculos e articulações sejam bem estendidos. Controle a intensidade do treino e, no fim, se a região do pescoço estiver um pouco quente é o ideal. É claro que o mais importante é persistir. Em clínica, talvez algumas pessoas encontrem os seguintes problemas durante o exercício. 1. O que devemos ter em atenção quando fazemos os exercícios físicos como pacientes com espondilose cervical? Os pacientes com espondilose cervical não devem fazer demasiados exercícios físicos. Devem fazer os exercícios da vértebra cervical de forma lenta e relaxada e, de preferência, 1 a 2 horas depois de trabalhar. O mais importante neste caso é persistir e ir fazendo os exercícios de reabilitação, gradualmente e passo a passo, sem pressa para atingir o objetivo, evitando ferimentos graves. 2. A corrida é adequada para quem tem espondilose cervical? Muitas pessoas com espondilose cervical me perguntam se a corrida alivia a espondilose cervical. Segundo a minha experiência, o efeito da corrida na prevenção e melhoria da doença não é significativo. Além disso, devido aos sintomas de vertigens destes pacientes, é melhor evitar correr neste período para evitar cair e criar segundos ferimentos. 3. Por que razão às vezes quando faço exercício físico sinto uma dor como se um tendão da parte de trás do crânio estivesse a ser puxado? Muitos pacientes, quando fazem exercício, sentem um tendão a ser puxado na parte de trás do crânio e sentem uma enorme dor. Na verdade, este tendão é o músculo esternocleidomastodeu. O motivo para isto acontecer, na maioria das vezes, é rigidez ou ferimentos no músculo esternocleidomastodeu. Por isso, os pacientes devem fazer os exercícios de forma lenta e relaxada e depois sim obter alívio gradualmente. A nossa aula está quase a chegar ao fim. Gostaria agora de saber mais sobre vocês. 1. Tem um estado de saúde subótimo da vértebra cervical? Tem algum sintoma? 2. Normalmente, o que faz para aliviar o desconforto da vértebra cervical? 3. Na próxima aula, qual o conteúdo que quer aprender? Pronto, vemo-nos na próxima aula. Tchau! Então, a nossa aula fica por aqui. Não se esqueçam de fazer os trabalhos para casa. Tchau, tchau!